Agradecemos, porque neste tempo de louvor nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui e o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer edificar as nossas vidas, edificar o nosso coração. E nós queremos, Senhor, estar atentos para ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, penetre no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, penetre na nossa vida nesta manhã, Senhor, nos edificando para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, aqui Pedro está falando da igreja, né? Pedro está falando de uma casa espiritual, ele está falando de pedra viva, ele está falando de Jesus, a pedra viva. Nós vamos ver, né? E nesse contexto, Pedro está usando uma linguagem da sua época, né, para falar sobre a igreja. Pedro, nós vamos ver neste texto dois importantes aspectos sobre a igreja. Um aspecto que tem a ver com Deus e um aspecto que tem a ver comigo e com você. Nós não vamos conseguir ver tudo hoje, nós vamos começar hoje e terminar na próxima semana, mas eu quero hoje falar sobre o aspecto de Deus, né? Sobre o aspecto que está relacionado a Deus. Hoje é dia 1º de agosto de 2021. Hoje, normalmente o mês de agosto, ele representa um retorno das atividades. Se nós pensarmos em um calendário escolar, né, o mês de agosto ele representa um retorno de atividades após uma pequena pausa de férias que acontece normalmente no mês de julho, né, as férias de inverno, como se diz. E dentro deste ponto de vista, em iniciar um novo ciclo, em iniciar um novo tempo, né? Hoje nós não está iniciando o semestre começa em julho, mas de uma maneira prática, agosto acaba iniciando, né, de uma certa maneira dentro desse aspecto. E entendendo este novo ciclo, nós estamos entendendo, né, e crendo em Deus de um novo ciclo começando no nosso meio como igreja. Um novo ciclo começando nas nossas vidas, algo novo que Deus está começando, uma nova estação daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, algo que está começando a partir deste momento, né, deste tempo, daquilo que Deus vai começar a fazer. E tudo que fizemos até aqui, e aquilo que nós vamos fazer daqui para frente, aquilo que vai acontecer nesse segundo semestre, aquilo que vai acontecer a partir, né, deste semestre, nas nossas vidas, nesta casa, né, tudo tem a ver, só vai ter sentido se nós entendermos o que é igreja. Se nós entendermos o propósito da igreja. Tudo só vai ter sentido, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que Deus quer realizar, aquilo que vai acontecer, os desafios que nós vamos se propor, vamos colocar nesses lugares de desafio, só vai ter sentido se nós entendermos o que é igreja, se entendermos qual é o propósito da igreja. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o aspecto de Deus na igreja, porque nós vemos que nós vimos já há alguns meses atrás que Deus ele tem um propósito eterno. Deus tem um propósito eterno para mim e para você. E a igreja e este propósito eterno tem tudo a ver com a igreja. Quando eu falo igreja, não estou dizendo a nossa igreja de uma maneira específica, mas eu estou dizendo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Então, o propósito eterno de Deus tem tudo a ver com a igreja, tem tudo a ver comigo e com você, tem tudo a ver com as nossas vidas. E entendendo isso, nós precisamos puxar um pouquinho o contexto histórico, aquilo que Deus faz sobre as nossas vidas. Isaías fala que havia uma separação entre nós e Deus, o abismo do pecado que faz uma separação entre nós e Deus, né? Mas também a Bíblia diz lá em Hebreus, diz que Jesus veio para se tornar uma ponte neste abismo, fazendo um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos nos aproximar do Pai.
para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Então Jesus veio se fazendo ponte para anular este abismo, para passar por cima deste abismo do pecado. E por que nós precisamos entender isso? Porque o apóstolo Pedro, ao falar sobre a igreja, ele começa dizendo no versículo 4 de 1 Pedro capítulo 2, ele começa dizendo: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Coloca lá, João, fazendo favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Quem é ele? Quem é essa pedra viva? Jesus. Jesus é esta pedra viva na qual Pedro está se referindo. Então ele está dizendo, olha, à medida que nos aproximamos da pedra viva, à medida na qual nós podemos nos aproximar. No Antigo Testamento nós temos diversas referências falando sobre Cristo sendo a pedra, Cristo sendo a rocha. E o que nós vemos no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aquilo que se conclui, aquilo que acontece em Jesus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, e pensamos sobre a rocha, pensamos sobre pedra viva, a primeira coisa que nós podemos nos lembrar é quando o povo hebreu saiu do Egito, e eles foram para o deserto. O deserto é um lugar seco, o deserto é um lugar árido, o deserto é um lugar que não tem água. Então, mas chegou um momento, eles saíram com provisão, o povo hebreu saiu do Egito. Você se lembra da história? O meu objetivo não é ficar muito neste ponto, mas você se lembra da história? O povo do Egito saiu com provisão, saíram com mantimentos, saíram com água para caminhar por um período no Egito até chegar à terra prometida, para caminhar um período no deserto para chegar até a terra prometida. Porém, aquela viagem pelo deserto demorou um pouco mais do que eles esperavam que iria acontecer. Aquela viagem durou 40 anos. Precisou passar uma geração, uma nova geração surgir, para então eles conquistarem a terra prometida, na qual Deus havia falado. Então não havia mantimento, não havia água que suportasse todo esse tempo. Então você se lembra, ao ver lá em Êxodo, ao ver a história, você vai vendo a história, você vai vendo que chegou um determinado momento, que aquela provisão foi acabando, já não se tinha mais água para beber, e o povo chega em Moisés e fala: Moisés, foi para morrer de sede no deserto que Deus nos tirou do Egito? E Moisés é colocado ali, é confrontado pelo povo, e Moisés chega diante de Deus e fala: Deus, o povo está querendo água, o que nós vamos fazer? Então Deus fala para Moisés: Moisés, leva o povo até o pé do monte. Quando todo o povo chegar no pé do monte, você vai chegar lá, você vai tocar sobre a rocha, e da rocha vai surgir água. Então nós vemos Moisés tocando sobre a rocha, obedecendo a palavra de Deus. E daquela rocha, daquela pedra, daquela rocha começa a surgir água. Começa a surgir uma água pura, uma água cristalina, uma água que saciou a sede de todo o povo. Mas ao continuar vendo a história, você vai ver que não se fala mais sobre água. Se fala sobre o maná, se fala sobre o alimento, mas não se fala sobre água. Nós só vemos a referência de mais uma vez, mais lá para o final, quase chegando na terra prometida, quando o povo novamente pede água, e Deus fala para Moisés: Moisés, agora você não vai tocar, você vai falar para a rocha, e da rocha vai sair água. Mas Moisés, enfurecido com o povo, ele acaba batendo, ferindo aquela rocha. E ali Moisés acaba sobre construção. Ele está dizendo: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João,
e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Eram homens comuns e sem instrução. Não eram doutores, não eram extremamente conhecedores da palavra. Mas por causa desse discurso cheio do Espírito Santo, aquelas autoridades, líderes e autoridades do povo, eles reconheceram, eles viram que aqueles dois, eles eram homens comuns, sem instruções, e eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Sabe, queridos, Deus quer que nós sejamos como Pedro e João, que através das nossas ações, as pessoas possam ver que nós estamos alinhados com Jesus. Porque Pedro e João estavam alinhados com a pedra angular. Eles estavam alinhados com aquilo que Deus, com aquilo que Jesus havia ensinado, com os valores do reino, com os propósitos eternos. E quando eles são questionados, eles cheios do Espírito Santo, eles começam a confrontar aquelas autoridades, eles começam a falar sobre aquilo que estava acontecendo. E aquelas autoridades e todo o povo que estava ali com eles ficaram admirados e reconheceram que aqueles homens sem instrução, aqueles homens iletrados, aqueles homens que não tinham estudo, aqueles homens que não tinham um conhecimento natural, esteve com Jesus, esteve a vida alinhada com Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você seja alguém alinhado com a palavra de Deus, que você seja alinhado com Jesus, com a pedra angular, para que quando as pessoas olharem para você falando, para que as pessoas olharem vendo as suas atitudes, elas vão ver, esta pessoa, ela está alinhada com Jesus, esta pessoa, ela caminha com Jesus, porque é possível, é nítido ver a presença de Jesus na vida delas. Sabe, queridos, voltando para o nosso texto de 1 Pedro. Versículo 5. Pedro continua dizendo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Então Pedro está referiu à pedra viva como Jesus, a pedra angular, mas ele também diz que nós somos pedras vivas, que é encaixada nessa pedra angular para a edificação de uma casa espiritual. E aqui Pedro está se referindo à igreja. Pedro está se referindo à igreja, que eu e você fazemos parte desta construção, que nós também somos pedras vivas que se alinham com a pedra angular para a edificação desta casa espiritual. Então, eu quero falar nesta manhã sobre 3 aspectos da igreja que têm a ver com Deus. A semana que vem nós vamos ver os aspectos da igreja que têm a ver comigo e com você. Mas hoje eu quero falar sobre 3 aspectos da igreja que têm a ver com Deus. O primeiro aspecto, Deus é o arquiteto desta casa. Se está sendo construída uma casa espiritual, se há uma pedra angular, é porque então toda construção ela precisa de um arquiteto, de um engenheiro civil, né? Hoje, um engenheiro civil, um arquiteto. Qual é a função de um arquiteto? De planejar, aquele que projeta, aquele que calcula. Hebreus capítulo 11, versículo 9 e versículo 10, está falando sobre a fé de Abraão. E diz que Abraão, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo o arquiteto e o edificador é Deus. Versículo 10. Então, pois ele esperava sobre a cidade que tem os alicerces, cujo arquiteto e o edificador é Deus. Então, o arquiteto desta casa espiritual, o arquiteto da igreja é Deus. Fala comigo, o arquiteto da igreja é Deus.
Querido, se Deus é o arquiteto, é porque se tem um projeto. Porque todo arquiteto, ele faz um projeto. Um sonho de uma casa, ele só se torna realidade depois que ele se torna um projeto. Porque se ele não se torna um projeto, ele só vai ser sonho. Porque o projeto, qual é a função do projeto? A função do projeto é você calcular custos, você medir, você definir a metragem, você definir o tamanho. Num caso de uma casa, o projeto é o que vai definir como aquela casa vai ser construída, qual a profundidade que o alicerce precisa ser feito, o que vai ser construído, se vai ser feito um sobrado ou não, enfim, porque tudo isso interfere na estrutura. Então o projeto, ele define tudo isso, ele calcula o valor, ele calcula o tempo para essa construção, né? O projeto, ele transforma o sonho, né? Ele tem essa função de transformar um sonho em uma realidade palpável, em algo que aconteça, né? Então o projeto, ele transforma o sonho, né? Todo sonho, queridos, precisa de um projeto, senão ele não acontece. Tem muita gente que vive achando que o sonho vai se tornar realidade porque ele vai cair do céu. Não, um sonho se torna realidade quando você torna este sonho um projeto com metas alcançáveis para que você consiga, né, chegar a um final, para que você consiga concluir aquele projeto. Então, e se Deus é o arquiteto da igreja, ele tem um projeto para ela. Se Deus, ele é o arquiteto da igreja, ele tem um projeto. Não é apenas um sonho de Deus, mas é um projeto calculado, definido. Um projeto que tem começo, meio e fim. Você se lembra lá de Filipenses, quando Paulo diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começou algo na sua vida. Deus começou um projeto na sua vida. E preste atenção, ele quer concluir. Porque Deus é um Deus de começo, meio e fim. Deus não é um Deus que faz pela metade. Deus não é um Deus que começa e para, mas é um Deus que começa, continua e termina. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus vai completar a obra sobre a sua vida em nome de Jesus. A sua vida é um projeto de Deus, na qual Ele já começou uma transformação. Você vai passar pelos processos, mas você vai chegar ao fim, concluído, como projeto de Deus. Você vai chegar no final da sua vida e dizer como Paulo: combati o bom combate e guardei a fé. Completei a carreira e guardei a fé. Sabe, queridos, então, Deus, presta atenção, Deus não faz puxadinho. Deus não faz puxadinho. Puxadinho é aquele quartinho que você estica, ali na sua casa. Você fala: vamos fazer um quartinho aqui, porque nós estamos precisando, mas não tem um projeto, não tem uma ideia, você nem sabe por quanto tempo você vai usar aquilo ali. E você vai fazendo, e aí aquela casa que era para ser organizada por um projeto, então começa a ter quartos desconexos, né? Começa a não ter tanta funcionalidade porque vai fazendo puxadinho. Presta atenção, Deus não é um Deus de puxadinho, Deus é um Deus de projeto. Deus é um Deus que conclui os projetos, né? E um projeto não é feito de qualquer jeito. O puxadinho você faz de qualquer jeito, o puxadinho você não planeja, você faz com o material que tem. Presta atenção, Deus é um Deus de projeto, né? Um Deus de obra completa. Deus é um Deus que organiza, é um Deus de ordem, um Deus de planejamento. E Paulo fala sobre os materiais na qual nós podemos usar. Então Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 3, Paulo está falando sobre os tipos de materiais que nós podemos usar nestes projetos, né? E aí cabe a nós escolhermos se nós queremos usar madeira, palha e feno, que é consumido pelo fogo, que é consumido pelas adversidades, ou se nós vamos usar ouro, prata e pedras preciosas, que vem o fogo e elas refinam essas pedras para que elas tenham mais valor ainda, mas não são consumidas.
Então Paulo está falando de um material a ser usado. Sabe, queridos, Jesus não virá buscar uma igreja suja. Jesus não irá vir buscar uma igreja mal vestida, pois o projeto de Deus é outro. O que a Bíblia fala? Que Jesus voltará para buscar a sua noiva santa e imaculada, sem mancha, sem distorção, porque Deus é um Deus de projeto completo. Ele não é Deus não faz as coisas pela metade. Deus não tem para nós uma roupa mais ou menos, um conserto. Deus tem para nós uma transformação, e transformação tem a ver com morte e ressurreição, porque Deus é um Deus que faz por completo. Sabe, queridos, todo projeto passa pelo processo até que ele seja concluído. E neste processo de construção, nós precisamos ver, nós precisamos observar qual é o padrão, qual é o alinhamento que nós temos que ter, qual é o padrão usado na construção, qual é o alinhamento que está tendo na construção. Nesse projeto nós precisamos observar, porque existe um alinhamento para ser seguido. Existe um alinhamento que não deixa a parede ficar torta, que mantém a parede no prumo, que mantém a parede alinhada. Porque Deus é um Deus de ordem, queridos. Deus é um Deus de ordem. E o que nós temos mais visto neste mundo? Este mundo tem pregado uma desordem. Vivemos dias em que está havendo desconstrução de valores. Está havendo uma desconstrução daquilo que é absoluto, daquilo que a palavra de Deus diz que é verdade e que não muda. O mundo está pregando uma desconstrução dos valores e dos princípios de Deus. E tem muita gente sendo levado por essa desconstrução de valores. Tem muita gente sendo enganado por essa desconstrução de valores. Sabe, queridos, eu tenho dito aqui nessas últimas semanas sobre transformação, sobre valores. Queridos, nós não podemos negociar valores. Pessoas, há um alinhamento, há valores para nós termos como referência, há valores que são absolutos. Mas tem muitas pessoas que têm entrado nessa desconstrução, têm negociado esses valores. E eu citei aqui as semanas anteriores dizendo, não tem problema. Todo mundo faz. Isso não tem nada a ver. Estou no tempo de Deus. Não, mas foi uma vez só. Não tem problema, Deus perdoa. Não, a igreja é muito dura. A correção é muito dura. Jesus é muito duro. Queridos, Jesus, pega a história de Jesus, você vai ver, se nós falássemos as palavras que Jesus usou naquela época no seu ministério, nós seríamos aqui cheios de processos. Por causa do quê? Politicamente correto. Mas Jesus confrontava. Ele falava, ai desses fariseus que são como sepulcros caiados, ai desses fariseus que são, que têm uma aparência, mas por dentro são todos embolorados. Então Jesus confrontava firme. A um certo momento, os discípulos de João Batista foram ouvir os ensinamentos de Jesus, e Jesus ali pregando, Jesus falando, esses discípulos chegaram para Jesus e falavam, não, essa palavra é muito dura para nós. O evangelho é muito duro para nós. E aqueles discípulos rejeitaram a pedra angular, porque falavam, não, é muito duro esse confronto, é muito duro andar, é muito difícil andar na verdade, é muito difícil ter esses valores. Aquelas pessoas começaram, não, Jesus, não é tudo isso não. Não, Jesus, isso aqui não tem problema não. Sabe, começava pessoas que têm entrado nessa desconstrução. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com as narrativas ideológicas que querem destruir a família, que querem dizer, hoje a gente até tem que usar o termo de família tradicional, certo? Vocês estão me entendendo? Porque na desconstrução deste mundo está dizendo que não, família pode ser feita de qualquer jeito. Não, Deus disse lá no princípio criou
o homem e a mulher, e eles se tornaram uma só carne. Não tem outro padrão. É absoluto o que Deus faz. Mas é uma desconstrução, narrativas ideológicas que querem destruir a família, que querem incutir na vida das crianças, nas escolas, que querem fazer com que nós sejamos a favor do aborto, dizendo que é uma questão de saúde pública. Mentira de Satanás! Mentira de Satanás! Tome cuidado, queridos, com as narrativas. Ficam contando uma mentira e repetem tantas vezes que começam a acreditar como verdade. E sabe qual é o problema? É que uma mentira é contada lá atrás e vem sendo repetida por tantas vezes que vão se tornando verdades, que quando surge uma nova geração, eles não procuram conhecer o todo, e eles acreditam apenas nas mentiras que contam por tanto tempo. E surge então uma geração acreditando apenas nas mentiras. E é por isso que nós vemos aí tantos jovens, tantas pessoas fazendo aí, sendo ativistas, lutando por ideologias que não sabem nem ao certo o seu significado. Jovens que são levados pela mentira, acreditando que o aborto realmente é uma questão de saúde pública. Jovens que acreditam nas mentiras, dizendo que, não, eu não nasci assim, eu posso escolher. Mentiras que estão sendo levadas, mentiras que estão sendo ditas, e que as pessoas acabam acreditando como verdade. Queridos, nós estamos vendo o cenário, né, de hoje. Nós estamos vendo este cenário de pessoas lutando por algo que elas nem sabem o porquê. São tão rasas de informações, são tão rasas de conhecimento, que querem discutir sem ter fatos e argumentos. Querem discutir verdades absolutas. Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã. Deus continua com o seu projeto. E nada e ninguém vai destruir o projeto escrito por Deus, que se chama igreja. Nada vai destruir. Nada vai destruir. Mas eu e você, se nós queremos ter a nossa vida alinhada com a pedra angular, nós precisamos observar o alinhamento dessa pedra. Nós precisamos observar quais são os valores que esta pedra está colocando como absoluto para nós, né, queridos? E nós não podemos negociar isso. Sabe, toda ação se tem uma reação. E a igreja, ela tem reagido nesses dias. E ela continuará reagindo e dizer contra toda ideologia contrária à palavra de Deus. Nós não iremos aceitar conceitos mentirosos. A palavra de Deus continua sendo a nossa verdade absoluta. A palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé. A palavra de Deus continua sendo o padrão de Deus para nós. E isso é inegociável. Isso não se vende, não se troca. Isso é inegociável, pois são os valores, as verdades absolutas sobre as nossas vidas. Nós não negociaremos esses valores. Nós não negociaremos os valores de Deus. Nós não negociaremos os valores do reino de Deus. Porque há uma pedra angular que nos mantém no prumo. Há uma pedra angular que vem para alinhar a nossa vida. Preste atenção, queridos. Você não é um cidadão deste mundo. Você é um cidadão do reino de Deus. E os valores do reino de Deus são outros. Os valores do reino de Deus são outros. Os valores do reino de Deus não são os valores que este mundo quer desconstruir, que este mundo está fazendo. Os valores do reino de Deus são outros. Os valores que temos são inegociáveis. Sabe, queridos, somos uma igreja aberta para receber todo tipo de pessoa. Mas nós não somos uma igreja que vai negociar valores para ter essas pessoas. Nós somos uma igreja que não negociamos os valores da palavra de Deus.
aquilo que Deus diz como verdade absoluta não muda nas nossas vidas, não muda na sua igreja, porque os valores de Deus são inegociáveis. Os valores do reino são inegociáveis, pois não estamos construindo um projeto passageiro, nós estamos construindo um projeto eterno. Estamos construindo um projeto eterno. Deixa eu avançar. O próprio Jesus, número 2, segundo aspecto, o próprio Jesus é o edificador da igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe, queridos, eu creio que Jesus veio com 2 missões para este mundo. A primeira, trazer a redenção para a humanidade. A primeira, para morrer numa cruz, para que eu e você pudéssemos nos reconectar com o Pai, né? Que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. Mas uma segunda missão, embutida nesta primeira missão, é a edificação da sua igreja. Jesus começou com os 12. Depois você vai vendo a história, você vai ver que se tornou 70. Depois foram 120. Depois mais de 3.000, 5.000. E hoje é quase 1/3 da humanidade. Sabe por quê, queridos? Sabe por que a igreja continua e continuará se multiplicando? Porque Jesus está edificando a sua igreja. Porque Jesus é quem edifica a igreja. Jesus é o edificador. E a sua igreja não é abalada. Nós temos visto nesses últimos anos, nesse último ano principalmente, uma pandemia que parou o mundo, uma pandemia que deixou todo mundo em casa, uma pandemia que parou muita gente, mas a igreja não parou, a igreja continuou. Por quê? Porque ela foi e continuará sendo edificada por Jesus, porque Jesus é quem edifica a sua igreja. Você pega a história, todas as vezes que a igreja era confrontada, todas as vezes que a igreja era perseguida, todas as vezes que isso acontecia, a igreja se multiplicava, a igreja crescia cada vez mais. Porque Jesus é quem edifica a sua igreja. E nós estamos aqui, queridos, para cooperar na edificação desta igreja. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 6 e 7, Paulo está dizendo, as pessoas estavam começando a escolher, eu vou seguir os ensinamentos de Paulo, não, eu vou seguir os ensinamentos de Apolo, não, eu vou seguir essa pessoa, esse youtuber aqui, não, eu vou seguir este pastor dessa igreja tal, desse lugar tal, eu vou consumir isso daqui na internet, eu vou consumir aquilo. Paulo chega e fala, Paulo chega ali na igreja de Coríntios e fala: olha, presta atenção, eu plantei, Apolo regou, mas quem fazia crescer era Deus. Quem dá o crescimento era Deus. Né? De modo que nem quem planta e nem quem rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que Paulo estava dizendo? Olha, a nossa função é apenas cooperar com o reino, porque quem traz o crescimento é Deus. Não é pessoa A, não é pessoa B. Não é um ministério X, não é um pastor tal, não é fulano de tal. Quem traz o crescimento é Deus. Todos nós somos cooperadores, né, com o reino de Deus. Nós somos colaboradores com o reino de Deus. Nós somos aqueles que plantam e que regam. Mas quem traz o crescimento é Deus. Porque Jesus é quem edifica a sua igreja. Jesus é o edificador da sua igreja. E o terceiro aspecto, Jesus é o dono da igreja. No mesmo texto de Mateus, Jesus está dizendo: sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja. Jesus está dizendo que a igreja é dele. Ele é o dono da igreja. Sabe, queridos, não é um pastor, não é um ministério. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. O dono da igreja se chama Jesus. E nós estamos aqui para cooperar com o dono da igreja. Eu e você somos chamados para cooperar com o dono da igreja, que se chama Jesus Cristo. Não é uma pessoa, não é um ministério, não é uma denominação, mas é Jesus, o dono da igreja. Jesus diz que todas as nações conhecerão o evangelho, que todas as nações conhecerão a palavra de Deus. Por mais que aconteçam perseguições,
por mais afrontas que aconteçam, por mais situações que se levantam contra a igreja, ela nunca irá parar. Ela continuará avançando, porque Jesus é o dono da igreja. Não há situação que vai parar a igreja. Não há situação que vai parar a igreja, porque a igreja é um projeto de Deus. E eu quero concluir. A igreja é um projeto de Deus. E este projeto tem um arquiteto. Este projeto tem um arquiteto. Tem um edificador e tem um dono. Este projeto chamado igreja tem um arquiteto que é Deus. Tem um edificador e tem um dono que é Jesus. Tem um mestre de obras que acompanha todo o processo. E tem o dono que é Jesus. Sabe, queridos, um projeto eterno para um edificador eterno, para um dono eterno, na qual eu e você somos chamados para cooperar nesse projeto eterno. A igreja é um projeto eterno de Deus. E eu quero finalizar com este pensamento. Presta atenção aqui comigo. Eu quero finalizar com este pensamento. Se a igreja é abençoada, você será abençoado. Se a igreja florescer, você irá florescer. Se a igreja avançar, você irá avançar. Por quê? Porque nós somos cooperadores da edificação que se tem um dono, que é Jesus. Quando você trabalha numa empresa, se você é o dono da empresa ou se você trabalha para alguém, para um dono daquela empresa. Quando você olha para o dono daquela empresa, você fala: Deus abençoa o dono dessa empresa, porque se ele prosperar, eu vou prosperar. Porque se ele prosperar, eu vou ter o meu salário. Porque se ele prosperar, eu vou continuar recebendo o meu salário todo mês. Porque se o dono daquela empresa quebrar, o que acontece naturalmente? Nós somos dispensados. Não tem um salário, você não recebe. Então nós oramos, né? Você ora no seu emprego para que Deus abençoe o dono daquela empresa, Deus abençoe ali o gerente, enfim, aquele que representa o dono da empresa, para que você também seja abençoado. Queridos, se nós entramos na igreja, onde Jesus é o dono, e nós olhamos para Ele, e Ele é o nosso abençoador, Ele é aquele que nos quer bem, quando quando a igreja é abençoada, nós somos abençoados. Quando a igreja floresce, nós florescemos. Quando a igreja avança, nós avançamos. Porque a igreja, queridos, é formada por heróis invisíveis. Heróis invisíveis, aqueles que não buscam, aqueles que não se preocupam com o status, aqueles que não se preocupam com reconhecimento. Muitas vezes, até naturalmente, esse reconhecimento nem acontece. Aquela mensagem que você manda para animar alguém, aquela visita que você faz, aquele ato de amor que você faz, aquela preocupação que você tem com pessoa A, pessoa B, né, com o seu próximo. A igreja é formada por esses heróis invisíveis, que se têm os valores fortes, inegociáveis na sua vida, que fazem as suas ações independente de reconhecimento, independente de status, independente de holofotes, mas fazem as suas ações para o dono da igreja, não para o pastor, não para o líder de célula, mas para o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, o dono da igreja, o Senhor está vendo quem são os seus cooperadores deste grande chamado, desse grande projeto chamado igreja. E eu quero encerrar lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja é do Senhor. Como o texto que nós vimos no nosso tempo profético. Porque por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque Ele é o arquiteto, Ele é o edificador e Ele é o dono da igreja. E você faz parte do projeto mais maravilhoso desta terra.